olhando para o Deus de Abraão, para o Deus de Sara. Isaías 51, vamos ler a partir do versículo 1. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça. Ouvi-me os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha, de quem fostes cortados, e para a caverna do poço, de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai. Olhai para Sara, que vos deu a luz. Porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará do seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Aleluia. Na linguagem de hoje diz assim: o Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda, escutem. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão, pensem em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Esse texto da palavra tocou em mim de uma forma tão profunda. Quando estava meditando nele ontem, olhai para Abraão, olhai para Sara, Deus falando, isso falou tanto comigo, e nesta manhã eu ainda estava orando, pedindo a Deus, justamente isso: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu transmita para o teu povo? Ou esta é uma palavra para mim, para que eu contemple Abraão, eu como homem, como líder da casa, olhe para Abraão como meu pai, como um espelho, para a rocha da onde eu saí, porque pela fé, todos nós somos filhos de Abraão, mas não somente filhos, porque o homem não gera descendência, tem que ter uma mulher. Por isso a palavra também chama a Sara, olhai também para Sara. Então, da mesma forma que eu olho para Abraão, as mulheres também devem contemplar, olhar, se espelhar em Sara, aprenderem. Porque eles viveram uma realidade, irmãos, da presença de Deus. Eles viveram algo que eu desejo viver na minha vida, enquanto eu viver. Eu desejo viver. Se há uma descendência bendita, abençoada, é a descendência de Abraão. Mas nós, mais do que ser chamados filhos de Abraão, nós precisamos viver, ou buscar viver como ele, olhar para a vida dele. Uma família bem-sucedida, uma família de sucesso, irmãos, é aquela cujo pai, cujo homem, é um homem temente a Deus, é um homem que busca intimidade com Deus, é um homem que busca aprender qual é o seu papel como homem, qual é a sua função como homem, não se deixa levar
por conselhos estranhos, mas busca aquilo que Deus tem para ele. Uma família que dá certo é esta família cujo homem, cujo pai tem esse temor de Deus e procura cumprir, olhar para Abraão e ser igual, e fazer igual, mesmo contextualizando a situação, o ambiente, o que nós vivemos, o tempo em que nós vivemos. A maioria das atitudes de Abraão podem e devem ser aplicadas em minha vida hoje. A maioria das atitudes de Sara podem ser e devem ser aplicadas na vida das mulheres hoje. O homem bem-sucedido é o homem que teme ao Senhor, diz o Salmo 128. Se quer ser bem-sucedido, ter uma família bem-sucedida, e você é homem, olhe para você e busque ter o temor de Deus no seu coração, busque andar em seus caminhos. E Deus, o próprio Deus, nos chama a atenção e diz: olhem para Abraão, dê uma olhada para ele, olhem para Sara, olhem de onde vocês saíram, olhem como é que eles agiam, de que maneira eles faziam. Uma mulher bem-sucedida é a mulher que teme ao Senhor. Provérbios 31, versículo 30 e 31, diz-nos o seguinte: enganosa é a graça e vã é a formosura. Enganosa é a graça e vã é a formosura, isso passa. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada, esta receberá o louvor, porque ela teme a Deus. É o princípio de tudo, irmãos, o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Se eu perco o temor a Deus, acaba tudo, não tem mais sentido, é tudo fantasia, vira um clube, vira um teatro, como infelizmente muitas igrejas hoje têm sido assim. Infelizmente, irmãos, você não vê mais temor a Deus, você não vê mais elo, mais ligação com as coisas de Deus. Entendemos que o conhecimento, o relacionamento, a comunhão com Deus, irmãos, este é o segredo, esta é a maneira de nós caminharmos. E era isso que tinha Abraão, de certa forma, Sara também. E nós veremos algumas passagens nesta noite, em que nós vamos aplicar aquilo que nós temos ouvido de Deus, a exortação que Deus tem nos dado nesta noite, para olharmos para Abraão, para olharmos para Sara. Você pode fazer isso na sua casa, evidentemente, com mais tempo, observar as passagens, observar a vida de Abraão, observar a vida de Sara. Mas nesta noite nós queremos, pelo menos, chamar a atenção dos irmãos com alguns textos, algumas passagens. E começando lá por Gênesis, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 8, bem devagar. Quando atingiu Abrão, melhor dizendo, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe. Então, primeiro lugar, irmãos, a idade não é desculpa para você perder a tua comunhão com Deus. Não é desculpa. Abraão andava com Deus, Abraão temia Deus, Abraão seguia os planos de Deus. Deus não aparecia todo dia falando com Abraão, mas Abraão seguia os planos de Deus, o caminhar de Deus. Deus tinha feito uma promessa para ele 25 anos atrás, quando o chamou, mas ele continuava na mesma pegada. Estão entendendo? Continuavam, irmãos, ele continuava, ele perseverava, ele estava ali um dia, qualquer hora, Deus pode vir, Deus pode aparecer, e o tempo foi passando, 99 anos, e Deus aparece para ele. Ah, que coisa preciosa. Ele pode vir ao teu encontro, você com 30, você com 50, você com 60, 70, 80, Ele vem ao teu encontro. Aleluia. Deus apareceu para Abraão e disse-lhe: eu sou. Aleluia. Esta é a palavra. Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Continua, Abraão. Eu me alegro em você, mas Abraão, você está com 99, você não morreu ainda. Vamos, continue na minha presença. Continue andando comigo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja perfeito. Essa palavra é para mim, é para você. Você sabe, irmãos, eu sei. Há coisas que só Deus e eu sei da minha vida, ninguém mais. E é assim com você também. É assim com você. Você sabe. Andar na presença de Deus não é andar na presença do pastor. Andar na presença de Deus é diferente de tudo, irmãos. Porque Ele sonda o coração, Ele vê tudo. Ele sabe todas as coisas, então Ele conhece. Anda na minha presença, Abraão, e anda com perfeição, seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Sabe, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de relacionamento. Aliança não mostra que é casamento? Não é verdade? Olha aqui. Simboliza um casamento. Deus é um Deus assim. Deus é um Deus que quer se relacionar. Ele não é um Deus distante lá no outro lado. Não. Ele quer estar conosco. Ele quer conversar conosco. Ele quer andar conosco. Ele quer trabalhar conosco. Ele quer fazer aliança conosco, vínculo com a gente. Ele quer trabalhar comigo. Eu aprendo com Abraão, olhando para Abraão, olhando para o Deus de Abraão, eu percebo isso. Ele está dizendo, eu farei uma aliança com você, eu farei uma aliança, eu vou te multiplicar, eu vou te fazer crescer. Sempre é assim, irmãos. Sempre é assim. Deus sempre tem promessas gloriosas e grandiosas para aqueles que andam com Ele. E qual foi a atitude de Abraão? Versículo 3, prostrou-se Abraão, rosto em terra, aleluia. Porque é isso, isso é temor, irmãos, isso é reverência. Olhai para Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, e diante dele, irmãos, nós temos que nos prostrar. Se a presença de Deus está, se nós vivemos na presença dele, temos que compreender isso. Estamos nos aproximando dos dias de Abraão, dias de Sodoma e Gomorra. E isso, e o julgamento de Deus que haverá, começa na casa de Deus. Ezequiel diz isso, Deus diz isso para Ezequiel. O julgamento vai começar na minha casa. Veja o que eles estão fazendo. Leia o livro de Ezequiel para ver. Veja o que eles estão fazendo. Olha o que eles estão falando. Abraão se prostrou. Lembre-se disso. Olhai para Abraão. Olhai para Abraão. Olhem para Abraão. Se a presença do Senhor está aqui, irmãos, algo vai acontecer. Eu sei. Eu estou esperando um avivamento ainda. Eu estou esperando. Eu estou crendo nisso. Eu estou esperando. Prostrou-se Abraão. Quanto a mim, versículo 4, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência, que somos nós. Ele continua fazendo esta aliança conosco. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus, e serei o seu Deus, o seu Deus, aleluia. Veja o versículo 15, irmãos.
Disse também Deus a Abraão, agora já é Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, mas porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela darei um filho, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. Deus está dizendo de Sara para Abraão. E Abraão, eu acho que teve aquele prazer de poder chegar para Sara e dizer: querida, tenho notícias do nosso pai para você. Você vai ser abençoada. Nossa casa, Deus vai nos dar um filho. Que maravilha. Então, mais uma vez, se prostrou, versículo 17, se prostrou Abraão, rosto em terra, e ele se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara com seus 99 anos, seus 90 anos, melhor dizendo. Disse Abraão a Deus: ó, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, e abençoá-lo-ei, e falo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, ao qual Sara te dará a luz, nesse mesmo tempo, daqui 1 ano. E finda esta fala com Abraão. Deus se retirou dele, elevando-se. Imagine isso, irmãos. A presença de Deus ali. E Deus falando com Abraão, tratando com Abraão coisas tão extraordinárias. Abraão se admira, ele ri por dentro, ele diz: meu Deus. O riso de Abraão é diferente do riso de Sara. O riso de Abraão foi um riso de fé, de alegria, de admiração. Entenda isso. Puxa, um homem de 99, aleluia. Eu ainda vou dar e minha esposa com 90. Ele teve esse riso, essa admiração. E Deus trata com ele, irmãos, de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Deus quer tratar conosco da mesma maneira. Olhai para Abraão se prostrando. Olhai para Abraão intercedendo, pedindo sobre o seu filho Ismael. Ah, meu Deus, se Ismael viver, já está muito bom. E Deus responde, diz: eu vou atender você, Ismael vai viver. E por causa da tua oração, ele vai ser também uma grande nação. Deus ouve a oração, ouve o clamor de Abraão. Em Gênesis 18, para nós não irmos muito longe, olha o versículo de número 9. Esta passagem, irmãos, é aquela passagem quando 2 anjos e mais o Senhor aparecem a Abraão. Os 3 vêm em direção a Abraão. E quando eles chegam, está muito quente, muito calor. Abraão está embaixo de uma árvore. E quando ele vê, ele chama os 3 e diz: ó, meus senhores, fiquem aqui. Eu vou trazer água para lavar os pés. Eu vou preparar uma comida para vocês. Vocês fiquem aqui, não passem assim distante de mim. Esperem um pouco, por favor. E eles falaram: sim, nós vamos esperar aqui. Então Abraão corre para dentro de casa e diz para Sara: Sara, prepara logo um bolo da melhor farinha, massa, faz um pão gostoso aí, faz alguma coisa, eu vou preparar e vai lá no curral, pega um bezerro bem tenro e prepara ele e traz tudo para aqueles 3 que ali estão. Deus aparece para Abraão na forma de um homem, na forma de um anjo, como se fosse um anjo. E os 3 estão ali, irmãos. E eu fico encantado com isso. Eu fico imaginando como seria isso. Abraão fica ali, traz a comida para eles, serve a eles. E de repente,
eles começam a falar. E eles falaram, então, versículo 9, então lhe perguntaram, não foi um que perguntou, Sara, tua mulher, onde está? Presta atenção nisso. Presta atenção, homens, presta atenção. Fernando, né? Deus se dirige para você. Onde está tua mulher? Como ela está? Como está, Érico? Como está a tua mulher? E Deus chama o nome. Kellen, Alessandra, e chama. Onde está? Por que Deus faz isso, irmãos? Porque eu e você, Marcos, respondemos pela nossa esposa, pela nossa mulher. Porque você e eu somos cabeça do lar. E ser cabeça não é tão simples assim. Tem um fator de responsabilidade. Onde está a tua mulher? Onde está a tua mulher? Aí, Abraão responde. Ele respondeu, ela está aí na tenda. Ela está aí. Então disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Isso é muito comum, não é verdade? As irmãs gostam de ouvir, de querer ouvir. Pensou? Estava tentando ouvir. Sara estava ali ouvindo, a porta da tenda atrás dele. Versículo 11, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, aí eu gosto demais disso, né? No seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, foi aí que Sara chama Abraão de Senhor, e meu Senhor, terei ainda eu prazer? O riso de Sara, a maneira de Sara interpretar a coisa foi um pouco mais com dúvida. Não foi um riso tanto de satisfação, mas foi algo de admiração duvidosa. Por isso, disse o Senhor, versículo 13, a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Porque Deus viu, embora ela tenha rido, não para fora, mas no seu íntimo, no seu coração. E para ela, era como se ela dissesse, eu não me ri. Mas Deus, que vê o interior, sabia que Sara tinha rido mesmo. Então, amados, veja que coisa interessante. O Deus que nós cremos, o Deus que eu olho para Abraão, olho para Sara, é um Deus que opera o impossível. Aquilo que é demasiadamente difícil para nós, não é para Ele. Nós temos que acreditar nisso, irmãos. Nós temos que sempre crer nisso. Não importa o tempo, não importa a idade, não importa a impossibilidade humana, não importa, caiu tudo, destruiu tudo, mas para Deus não caiu. Para Deus está em pé. Deus tem poder para levantar a tua tenda, aquilo que está destruído, a tua família, aquilo que está caído, situação que parece que não tem mais como fazer. Deus é poderoso, Ele tem mão forte e Ele pode agir. Creia nele, porque Ele pode operar na sua vida. Foi esse o momento lindo na vida de Abraão
e de Sara. De repente, nós vemos a seguir, irmãos, Deus se dirigindo para Abraão. Ou melhor, quando eles se levantam para ir para Sodoma e Gomorra, Deus faz uma declaração assim maravilhosa do nosso Pai. Ele diz, versículo 17: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Eu vou esconder de Abraão algo que vai acontecer, tão vizinho dele? Visto que Abraão certamente virá a ser, ele não é ainda, mas ele vai ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa, chefe, ordene seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor, a fim de que pratiquem a justiça, o juízo, o direito, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então mostra que há uma condição para que eu receba as bênçãos de Abraão. Eu devo andar nas mesmas pegadas de Abraão, como diz Romanos 4. Eu devo caminhar como Abraão, eu devo crer como Abraão, eu devo agir como Abraão, eu devo ser chefe como Abraão foi, eu devo ordenar minha casa como Abraão ordenou. Então, Deus começa a falar com Abraão, e o versículo 20 ele diz assim: disse mais o Senhor, com efeito, ele falando agora com Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não, sabê-lo-ei. Amados, esse texto, talvez a gente pare por aqui para compreender os atributos de Deus, o caráter de Deus, a maneira de Deus agir com relação ao pecado. O Senhor disse para Abraão, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem vindo a mim. Há dois clamores que sobem a Deus. O clamor de um povo que ora, que busca, que implora, que clama ao favor de Deus. Este clamor sobe até Deus, irmãos, e sobe como taças, e chega um momento que se derrama, e quando derrama, Deus vem com a sua bênção, com resposta ao clamor, à oração desse povo que clama. Entenda isso, isso é maravilhoso. Você está orando, clamando. Me lembro de algum pastor que dizia, se eu tivesse mais alguém orando comigo, se eu tivesse mais alguém aqui comigo, nós conseguiríamos vencer. E é tão importante entendermos isso, irmãos. O clamor da oração que sobe diante de Deus. Mas também há um outro clamor que sobe diante de Deus, que é o clamor do pecado. Quando o pecado chega a um nível diante de Deus, Deus vem para trazer juízo. Deus desce para verificar, Deus desce para ver o que de fato está acontecendo. Isso, irmãos, mostra a natureza de Deus. Às vezes você está pecando, você está fazendo coisa errada, você sabe que está fazendo coisa errada, eu sei, e aí nós pensamos que está tudo bem, está tudo bem. Eu já ouvi irmãos dizer o seguinte, pastor, quando eu começo a orar e determino orar, ter um tempo de oração, as coisas pioram para mim, pastor. Começa a ter problema em casa. Por quê? Porque é assim mesmo, antes de melhorar, às vezes piora. Você tem que passar aquele limite. E já ouvi pastores dizer, olha,
Deus é tão misericordioso para comigo, porque você não acredita. Eu sei que eu não estou bem, minha vida não está bem, mas vem uma graça de Deus para me pregar, uma unção. Eu estou tão bem, a igreja está bem, está crescendo. Está tudo muito bem. Embora não esteja bem com Deus. Como é que é isso, irmãos? Como é que é possível a tua vida ir bem? Se você não está bem com Deus. Se você não está bem com Deus, como é possível você dizer que está bem? Mas é porque está mesmo, pastor. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é misericórdia de Deus. Isso é tolerância de Deus. Isso é passividade, é longanimidade de Deus. Isso é bondade de Deus. Sodoma e Gomorra estavam lá, vivendo no maior pecado. Quadro dificílimos, eles estavam lá daquela forma. E estavam vivendo. Para eles Deus não existia. E o mundo que nós estamos caminhando é o mesmo mundo de Sodoma e Gomorra. Lá em Romanos, por favor, preste atenção nesse texto de Romanos. Capítulo 2. Vocês que já leram o livro de Romanos, sabem que no capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, fala da idolatria e da depravação dos homens. Depravação essa, que nós já temos visto, irmãos, próximo de nós. Sodoma e Gomorra está perto de nós. E Paulo está dizendo, a ira de Deus se revela dos céus. No capítulo 2, versículo 2, ele diz, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. As coisas que estão elencadas no versículo 18 em diante. As entregas que Deus fez aos homens. Depois vocês podem ler em casa. Mas o texto está dizendo, nós sabemos o que acontece, que o juízo de Deus vem. E ele diz no versículo 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? O juízo vai vir para todos, irmãos. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Esse texto mostra como Deus age, como Ele agiu em Sodoma, como Ele agiu em Nínive, como Ele age hoje, como Ele vai agir amanhã. Com respeito ao pecado, se você está cometendo pecado e ainda está recebendo bênção de Deus, não ignore, não despreze a riqueza da sua bondade. Não pense que é você que é o bom, é Deus que está sendo muito bom com você. Não despreze a bondade do Senhor, não despreze a tolerância. Deus continua tolerante. Não despreze a longanimidade, Ele continua esticando, irmãos. Não despreze, porque esta bondade, não ignore que a bondade de Deus é que deve conduzir a um arrependimento, a uma volta à consciência, a pensar diferente. Meu Deus, me perdoa. Meu Deus, eu quero agir diferente. Eu quero mudar o rumo da minha vida. Versículo 5 diz, mas segundo a tua dureza de coração impetinente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira, da revelação, do justo juízo de Deus. Deus virá, Deus julgará. Olhe para Abraão, olhemos para Sara, olhemos para aquele tempo, olhemos para a vida deles, olhemos para o clamor de Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Temos que olhar, irmãos, e viver esses dias como dias finais em que nós estamos vivendo. Deus, o versículo de número 6,
retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vamos dizer juntos: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Mais uma vez vamos dizer: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus vai retribuir, Deus vai dar, irmãos. Então o meu proceder vai atrair o juízo de Deus sobre minha vida. Bom ou mal, eu vou receber algo de Deus. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Judeu primeiro e também o grego. Judeu primeiro e você está entre os judeus. Nós somos o mesmo povo, irmãos. Então primeiro na casa de Deus, primeiro o judeu, mas depois também o resto. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Há muito que se falar sobre isso, mas paramos por aqui, irmãos, e vamos contemplar a vida dos nossos pais, a vida que eles viveram, a reação que eles tiveram, como eles fizeram. Vamos contemplar o Deus que atuou na vida deles e que atua hoje em nossas vidas. É o mesmo Deus. O meu Deus, o teu Deus, é o Deus de Abraão.